A paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Aqui quem está falando é o obreiro Guilherme, falando diretamente da Igreja Apostólica Família de Israel. Hoje Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração, no nome de Jesus. Amém? Se você tiver com a sua Bíblia aí, acompanha. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 30. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Põe a mão na palavra, fecha os teus olhos no nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, meu Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, use minha vida, meu Pai, como abençoadora, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, entregue aquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós nesta noite, meu Pai. No nome de Jesus Cristo é que nós te pedimos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deuteronômio capítulo 30. O título diz assim: misericórdia para quem se arrepende. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 1. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês acontecerem e elas o atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, o dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, eles obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com o que hoje ordeno a vocês, então o Senhor, seu Deus, dará restauração a vocês, terão compaixão de vocês e reunirá novamente todas as nações por onde quer que estiverem espalhadas. Glória a Deus. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Né? Hoje Deus vai nos ensinar a falar nesta noite para nós. Deus vai ensinar a falar para nós nesta noite dois caminhos. Hoje Deus vai falar de dois caminhos, e esses dois caminhos você que vai decidir qual caminho você quer. Ou você quer o caminho da... Ou você tem duas escolhas, que é uma, ou o caminho da obediência ou o caminho da desobediência. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então o Senhor falou aqui, olha que Deus falou: quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês acontecerem e elas atingirem onde quer que o Senhor, seu Deus, o dispensar entre nações, e quando seus filhos voltarem para o Senhor, o teu Deus, eles obedecerem de acordo, de todo o coração e de toda a alma, de acordo com o que hoje ordena a vocês, então o Senhor, seu Deus, dará restauração sobre vocês, terá compaixão de vós e reunirá novamente todas as nações por onde estiver espalhado. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, nós, quando muitas das vezes na caminhada com Deus, a gente erra, a gente falha, a gente peca. Muitas das vezes, na caminhada com Deus, muitas das vezes a gente se desviamos do caminho. Verdade. Né? Mas ainda que nós se desviamos, ainda Jesus se aparece para nós, né? Verdade. Porque isso aconteceu, tem uma passagem bíblica. É a mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo, né? O filho pródigo, ele falou, chegou no seu pai e falou assim: pai, eu cansei, me dá a minha parte da minha herança, né? Que eu vou embora, né? E ali o filho pródigo, o pai deu ali a herança do seu filho, e ali o filho foi embora com as heranças, né? Só que o filho pródigo, ele foi desfrutar, mas foi coisa momentânea. Ele estava com dinheiro, ele estava com tudo, mas quando foi o decorrer com o tempo, ele começou a perder tudo, né? Começou a acabar tudo, né? Ele estava o quê? Ele saiu do caminho. Ele estava na casa do pai, né? Mas ali ele saiu da casa do pai para fazer a sua vontade, né? No primeiro momento, né? Ele pensou: a minha vida vai começar a andar, a minha vida vai começar a dar certo, eu vou conseguir com a força do meu braço, agora vai ser eu sozinho, né? O filho pródigo fez isso, né? Mas chegou o momento dele que ele perdeu tudo, acabou o dinheiro, né? Ele começou a passar fome,
né? Ele começou a desejar as bolotas dos porcos, né? Então, ele caiu na realidade dele, né? Que a escolha que ele fez não foi a escolha certa, né? Que chegou um momento que ele bateu a lembrança dele e veio a recordação e falou: nossa, porque eu saí da casa do meu pai, onde eu tinha tudo, eu era bem cuidado, né? Ali eu tinha tudo, tinha herança, tinha tudo, né? Agora eu estou aqui, eu perdi tudo, né? Mas ele se arrependeu, né? E ali ele pensou e falou: eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando o filho pródigo ele voltou para a casa do pai, né? O pai recebeu de braços abertos, né? E Deus está falando de filho pródigo. Por que Deus está falando de filho pródigo? Porque muitas das vezes, quem já errou já falou. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes você já pensou em parar e falar: eu vou sair da igreja, não quero mais saber de Deus, eu vou voltar para o mundo, que no mundo era melhor. Mas isso é tudo uma ilusão, né? Por quê? Porque quando você volta para trás, né? Você volta para trás, você vai tentar se preencher com bebida, com homem, com mulher, com dinheiro, mas nada vai te preencher. Tudo vai acabar no mundo, né? Mas ali o filho pródigo, ele bateu a saudade, ele se arrependeu e ele voltou para a casa do pai, né? E ali quando ele chegou para a casa do pai, o pai ele recebeu de braços abertos. O pai ele fez um churrasco, deu veste nova, deu anel novo, preparou tudo. E o que tem a ver a história de filho do pródigo com essa palavra? Pode ser a tua vida. Eu não sei o que você está passando, mas você pode estar se passando com o filho pródigo. Você pode ter caído, às vezes você pecou, às vezes você falhou, aí você fala: Deus, eu não tenho mais jeito, Deus, acabou minha vida, Deus, eu não tenho mais solução, Deus, eu vou voltar para trás, né? Mas aquele que Deus tem, aquele que Deus tem a promessa, aquele que Deus escolhe, ainda que se desvia, Deus vai lá em busca. Sabe por quê? Porque Jesus disse: eu não perco ninguém, aquele que meu pai me dá. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ali o filho do pródigo, ele voltou para a casa do pai e recebeu a honra. E é isso que Deus ele faz. Quando uma pessoa, ainda que se desviou, ainda que falhou, ainda que pecou, quando ela volta para a presença de Deus, ela volta o quê? Ela volta, quando ela pensa que ela está fraca, ela está mais forte. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. E aí quando a pessoa ela se arrepende daquilo que ela fez, quando a pessoa cai na ficha e fala: nossa Deus, eu errei, eu falhei, eu fiz coisa errada, mas ele voltou para a presença de Deus. Glória a Deus, né? E o que o Senhor está falando nessa passagem, né? Que os nossos filhos, que quando voltarem o coração amaram fielmente ao Senhor, o Senhor ia trazer a restauração. E é isso que Deus faz. Quando nós voltamos para o Senhor, é Ele que nos restaura, é Ele que nos cura, é Ele que nos liberta, é Ele que nos limpa, é Ele que nos enche a nossa alma. Sim. Quando nós voltamos para o Senhor. Verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então se você caiu, se você pecou, ainda se você está se sentindo acusado, o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: volte para mim que eu te perdoo. E o Senhor está te restaurando no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Sabe por quê? Porque olha só o que o título diz: misericórdia para que se arrepende. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a misericórdia do Senhor, ela nos acompanha. A misericórdia de Deus para nós não tem fim. A misericórdia de Deus sobre nós se renova a cada amanhecer. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois Deus ele sabe a estrutura do homem. Deus sabe que muitas das vezes o homem ele vai cair, vai pecar. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos pó, né? Louvado seja Deus. Mas se você errou, você falou, não se condene, peça perdão para Deus e continua caminhando. Fala: Deus, me liberta disso, porque o Senhor vai te libertar disso, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos continuar aqui, versículo 4.
mesmo que tenha sido levado para a terra mais distante, debaixo do céu, e de lá o Senhor seu Deus o restaurar e trará de volta. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. O que Deus está falando? O que aconteceu lá com o filho pródigo? O filho pródigo ele foi embora. Sim. Mas quando aquele que tem o chamado de Deus, aquele que é escolhido de Deus, ainda que queira desviar, Deus vai lá e busca a pessoa. Verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos continuar aqui, versículo 5. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e os darão a posse dela, e ele fará com que você seja mais prósperos e numerosos do que os seus antepassados. O seu Deus dará um coração fiel e aos seus descendentes, para que amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Vou ler mais uma vez, se você entendeu. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês trarão a posse dela. Ele os fará que sejam mais prósperos e mais numerosos do que seus antepassados. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que Deus é esse poderoso, Sim. né? Quando Deus ele coloca uma promessa na vida do homem, quando Deus fala que vai fazer algo na vida do homem, Ele cumpre. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de multiplicação. Aleluia. O nosso Deus é um Deus de família. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Sabe por quê? Porque Deus está falando de, olha só, Ele trará de volta para a terra dos seus antepassados, e você tome posse dela. Que posse é essa que Deus está falando? É aquilo que Deus preparou para nós, a terra prometida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Né? E o Senhor vai fazer o que sobre nós? Deus ele nos restaura e dá um coração novo, para que nós amamos a Ele de todo o coração e de toda a alma, para que nós vivemos. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele quer que nós entregamos a Ele de toda a alma, de todo o coração, se entregamos a Ele. Deus ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Deus ele quer que nós entregamos nossos problemas para Ele, porque só Ele pode nos ajudar. Verdade, Pai. Só Ele que está conosco nos bons momentos e nos momentos ruins, né? Louvado seja Deus, porque quando nós entregamos, quando nós buscamos, adoramos a Deus, a palavra de Deus diz assim: buscai o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E quando nós buscamos a Deus, quando nós entregamos a Deus verdadeiramente, não vai faltar nada para nós, Glória a Deus. será acrescentadas. Porque na palavra aqui diz, né, que quando nós servimos a Deus, Ele vai trazer nós de volta para a terra e vai fazer nós numerosos e prósperos. É esse Deus que nós servimos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você está passando um problema, um desemprego, uma enfermidade. Eu não sei o que você está passando, mas se você buscar a Deus de toda a alma, de todo espírito, Deus, Ele vai te abençoar. Deus, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou para você, né? Foi a mesma coisa que aconteceu na vida de Jó, né? Jó, ele servia a Deus de toda a alma, de todo o coração. Ele adorava a Deus. Ele não tinha nada, ele perdeu tudo, mas ele continuava adorando a Deus. E o que Deus fez na vida dele? O que Deus fez na vida dele no final? Ele recebeu o dobro. Deus abençoou a vida dele. Mas Deus ele quer de nós que nós entregamos mais para Ele, né? Deus ele quer de nós que nós se entregamos mais, que nós colocamos Ele em primeiro lugar, não outras coisas, né? Tem que ser Deus em primeiro. Deus tem que ser o centro de você, o centro do teu coração. Deus tem que ser tudo para você, não a sua família, não o seu emprego, o seu carro, sua casa, mas você tem que ser amar Deus em primeiro lugar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha essa palavra. O Senhor, o seu Deus, enviará. Então, o Senhor, versículo 7.
o Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os inimigos que os odeia e os persegue. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. O que Deus está falando aqui? Sabe? Quando Deus ele chamou Abraão, Deus ele fez uma promessa para ele. Sim. Nós estamos na campanha de Abraão. Sim. E o que Deus falou para Abraão? Aquele que te abençoa está abençoado, mas aquele que te amaldiçoa está amaldiçoado. Glória a Deus. E o Senhor está falando aqui nesse versículo que aquele que nos persegue, aquele que quer nos matar, aquele que nos amaldiçoa, eles mesmos serão amaldiçoados. Eles mesmos vão cair na armadilha que prepara contra a nossa vida. Você sabe por quê? Porque nós temos uma promessa de Deus. Nós temos um chamado por Deus. Nós somos escolhidos por Deus. Assim como Deus chamou Abraão, Deus ele chamou a nossa vida. Deus chamou Abraão e fez promessa. E Deus escolheu a nossa vida. E Deus está chamando nós nessa noite para lembrar da promessa. Às vezes você pode ter esquecido, mas o Senhor está lembrando a tua memória da promessa daquilo que Ele falou para você, né? Porque a caminhada com Cristo não é fácil. A caminhada com Cristo vai vir perseguições, tribulações, vai vir pessoas querendo nos matar, nos destruir, acabar com a nossa vida, né? Mas aquele que vai tentar, aquele que tentar a preparar a forca para nós, aquele que tentar fazer algo contra nós, eles mesmos vão cair na armadilha. Aleluia. Glória a Deus, porque é a palavra de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus, porque Deus ele é fiel, Ele vai cumprir. Amém? Amém. Não precisa abrir não, lá em Gênesis, olha só o que o Senhor diz. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Olha só, em Gênesis capítulo 12, deixa marcado aí. Amém? Gênesis capítulo 12. Olha só o que o Senhor diz. O chamado de Abraão. Então o Senhor o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da terra que eu lhe mostrarei. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Farei de você um grande povo. Eu abençoarei e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pode voltar lá em Deuteronômios. Então olha só que o Senhor, Deus chamou Abraão. Deus chamou Abraão e fez promessa, né? Abraão, aquele que te abençoa está abençoado, aquele que te amaldiçoa está amaldiçoado. Você será uma bênção. Amém. Você será abençoado. O povo será abençoado através da tua vida, Aleluia. por causa da promessa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos continuar aqui com a palavra em Deuteronômio, em nome de Jesus. Versículo 8. Vocês obedecerão de novo ao Senhor, e seguirão todos os mandamentos que dou a vocês. Então o Senhor seu Deus, vamos ler de novo, versículo 8. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que dou a vocês hoje. Então o seu Deus abençoará o que as suas mãos fizerem, ou dos seus ventres, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor alegrará novamente vocês e tornará próspero, quando alegrou em seus antepassados. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você entendeu o que Deus falou? Eu vou ler mais uma vez para você acordar. Amém? Olha só o que Deus falou para você. Então o Senhor Deus abençoará o que suas mãos fizerem. Para aí. Glória a Deus. Quando nós obedecemos a voz de Deus,
quando nós estamos no caminho de Deus, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, Deus ele colocou a promessa para nós, não colocou? Sim. Quando nós obedecemos a Deus, Sim. quando nós obedecemos a Deus, as coisas não deu certo? Sim. Não deu certo? Sim. E olha só a autoridade que Deus colocou para nós, que tudo que as nossas mãos, onde nós colocar nossas mãos, serão abençoadas. Glória a Deus. Então olha só a autoridade e o poder de Deus que colocou cada um de nós. Olha só o que Deus colocou na nossa vida, o poder da oração, de tudo que nós oramos, tudo que nós tocarmos será abençoado, que nossos filhos serão abençoados, que a nossa casa será abençoada, que a nossa área financeira, o casamento, tudo será abençoado. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós ouvimos a Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós agradamos a Deus, olha só o que Deus ele colocou para nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Né? E olha só, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra, o Senhor se alegrará novamente em vocês e tornará-os prósperos, como alegrou em seus antepassados. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim como na palavra de Deus diz, a alegria do Senhor é a nossa força, né? Verdade, Pai. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós fazemos aquilo que Deus nos ordena, Deus ele se agrada de nós. Deus ele sempre vai nos abençoar. Deus é fiel, Pai. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, você escuta o que eu estou te falando. Eu tenho toda a certeza do mundo. Eu e você já temos experiência e já passamos por isso. Quem já passou por isso? De nós agradarmos a Deus, buscar a Deus, glorificar a Deus, dar o nosso melhor para Deus, e Deus vai lá e nos abençoa. Quando nós fazemos algo para Deus, Deus vai lá e nos abençoa. Quando nós entregamos algo para Ele, Ele vem e nos abençoa. Deus não deixa faltar nada. Glória a Deus. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, Sim, Pai. glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Versículo 10. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, e se vocês voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que Deus está falando para nós? Deus, Ele colocou tudo isso para nós. Tudo nós seremos abençoados, tudo que nós tocamos será abençoado, porta de emprego, tudo que nós fizemos, Deus ele vai abençoar todas as áreas da nossa vida. Mas o que Deus falou? Se vocês obedecerem, escutar a palavra de Deus, você obedecer a lei dele. Glória a Deus. Então se nós obedecemos a Deus, meditamos na palavra dele e fizermos aquilo que Deus nos ordena, Deus ele fará isso por nós. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quando nós buscarmos a Ele de todo o coração e de toda a alma e de todo o espírito, para que nós vivemos. Glória a Deus. Então Deus ele deu a promessa para nós, mas Deus ele quer que nós colocamos Ele em primeiro lugar. Verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Né? Versículo 11. O título diz assim: a vida ou a morte. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, o que Deus vai falar para nós? Deus, ele falou o quê? Deus falou sobre a vida, não falou? Sim. Até agora, Deus ele falou sobre a obediência, não falou? Falou. Mas agora, Deus ele também vai falar sobre a desobediência. Sim. Né? Vamos ver o que Deus vai falar agora através da palavra. Versículo 11. O que hoje eu estou ordenando a vocês não é difícil fazer e nem está nem no seu alcance. Não é que está lá em cima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamar-nos a fim de que lhe obedecemos?
nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo, voltando proclamá-lo a nós, a fim de lhe obedecermos? Nada disso. A palavra está bem próxima a vocês, está em sua boca, em seu coração, por isso vocês poderão obedecer. O que Deus está falando para nós nessa noite? O que Deus está falando? Deus está falando assim: ó, o que estou falando para vocês nessa noite não é difícil, é uma escolha, é você que decide. Deus está falando, Deus ele está dando instrução para nós. Ó, se você for obediente, vai acontecer isso, isso, isso. Mas se você for desobediente, vai acontecer isso, isso, isso. Deus ele está te dando uma escolha, e não é uma escolha difícil. É você que vai tomar essa decisão. É Deus que está perguntando para você. É você que escolhe. Amém? Amém. Glória a Deus. E olha só que Deus fala no versículo 14. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca, em seu coração, por isso vocês poderão lhe obedecer. A palavra, né? A palavra está bem próxima. É Deus que está falando para nós. É a boca de Deus que está falando aqui para nós esta noite. A palavra de Deus, é Deus que está falando no teu coração. Ela está bem próxima. É a boca de Deus que está falando, né? Para nós obedecermos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Versículo 15. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 15. Vejam que hoje eu ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, ou a morte ou a destruição. Então olha só o que Deus está falando. Olha, preste atenção. Veja que hoje ponho diante de vocês. O que Deus está falando agora? Ó, a vida e a prosperidade, ou a morte ou a destruição, né? Deus falou o quê? Que quando nós obedecemos a Ele, o que Deus vai fazer para nós? Quando nós voltamos para Deus, o que nós vamos ter? Quando nós entregamos nosso coração para Deus, servimos a Deus fielmente, o que nós vamos ter? A vida. Quando nós obedecemos, o que Deus faz por nós? A prosperidade. Mas quando nós se desviamos, quando nós saímos do caminho do Senhor, o que acontece? Vem a destruição, né? Vem a morte, vem a derrota. Quando nós saímos da vontade de Deus, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Por que Deus está falando de morte e destruição? Eu vou te falar uma passagem agora. Jonas. Louvado seja Deus. Abre em Jonas capítulo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Jonas capítulo 1. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Jonas capítulo 1. O título diz assim: O chamado e fuga de Jonas. Amém? Amém. A palavra do Senhor veio a Jonas, filha de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiram para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava aquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Agora eu vou pegar para você. Eu expliquei para você a obediência. Contei a história de Abraão. Abraão obedeceu a Deus. Mas agora eu vou falar uma passagem que fala sobre a desobediência.
né? Eu falei sobre a vida e a prosperidade. Agora eu vou falar sobre a morte e a destruição que acontece com a pessoa que desagrada a Deus, que não faz a vontade de Deus e que desobedece a Deus. Agora, essa passagem de Jonas, ele era um homem de Deus, né? E Deus falou para ele para que ele vai para Nínive, né? Porque Deus, ele estava irado contra aquela cidade, tinha muita maldade. E Deus falou para Jonas: Jonas, vai depressa e prega contra aquela cidade, né? Só que Jonas, ele fugiu da presença de Deus, né? O que Jonas ele fez? Em vez de ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Ele não fez aquilo que Deus mandou, né? Glória a Deus. E ali Jonas, ele foi ali para Tarsis, comprou passagem e tentou fugir para a presença de Deus, sabe? Muitas das vezes, quando uma pessoa não faz aquilo que Deus manda, que desobedece a Deus, que não faz aquilo que Deus manda, ela pensa que vai sobressair. Ela pensa: não vai acontecer nada. Mas a pessoa, ela pensa que não vai acontecer nada, mas vai acontecer. Por quê? Olha só o que vai acontecer com a vida de Jonas. O Senhor, olha só, no versículo 3: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que destinava aquele ponto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma grande tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebatar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava o seu próprio Deus, que tiraram a carga ao mar para tornar o navio mais leve. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, o que está falando essa passagem? Jonas, ele foi para Tarsis, ele comprou uma passagem, né? Jonas, ele pensou que se ele fosse para Tarsis, ele iria fugir da presença de Deus, né? Jonas, ele pensou que se ele ali fosse para Tarsis, nada ia acontecer com a vida dele, ele ia fugir de Deus. Mas ali, né? Ali a vida de Jonas começou a ficar de cabeça para baixo. As coisas começou a dar errado na vida de Jonas. Muitas das vezes, quando Deus fala para nós fazer algo e nós não obedecemos a voz dele, quando nós ali não fizemos aquilo que ele nos ordena, a gente paga um preço tão grande. Deus fala: faça isso, isso, isso. Ali a pessoa, é a mesma coisa, vamos supor, o emprego, o casamento. Aí você fala, Deus fala para você: vai no emprego. Deus fala para você: eu quero que você trabalhe no emprego que recebe, naquele lugar que recebe menos. Aí a pessoa recebe 2 portas de emprego. Vamos supor que você recebe 2 portas de emprego. Uma você vai receber mais e a outra você vai receber menos. Aí Deus fala para você: eu quero que você vá nesse emprego que recebe menos. Aleluia. Só que você fala assim: não, Deus, eu não quero ir para lá, não. Eu não quero receber menos. Eu não quero receber pouco, eu quero receber muito. Eu não vou, não, Deus. Eu vou naquele que vai me dar mais dinheiro. Aí Deus fala para você: eu não estou mandando você ir, eu estou mandando você ir para lá. Aí a pessoa vai lá e quem vai receber mais. O que acontece na vida dela? A vida dela vai começar a travar, a dar tudo errado. Por quê? Porque vamos supor, você entrou nesse emprego que recebe mais. A sua vida vai começar a dar tudo errado. As pessoas vão pagar o preço por causa da tua vida, porque você está desagradando a Deus, você está desobedecendo a Deus. Por quê? Porque Jonas, ele estava no navio. Jonas, ele foi para um lugar onde Deus não mandou ele ir. E ali
o Senhor ele enviou a tempestade, o vento forte, e o barco ali começou a balançar. Ali o povo, os pessoal ali começou a jogar os suprimentos, tudo no mar, para que o barco ficasse mais leve, mas nada adiantava. Eles clamavam o Deus dele, mas nada adiantava, né? Louvado seja Deus. É a mesma coisa no relacionamento, né? Quando Deus fala para uma pessoa, Deus fala assim: ó, essa pessoa não é para você, eu tenho algo melhor para você. Aí a pessoa fala: ah não, Deus, eu vou continuar com essa pessoa. Aí quando nós faz a nossa vontade, quando nós fizemos a nossa vontade, o nosso querer, a gente paga um preço tão grande, né? Deus, ele está conosco, né? Deus, ele ama a nossa vida, né? Deus, ele te deu livre-arbítrio, né? Mas você escolheu, certo? Pagar o preço. Mas Deus, ele vai deixar você passar por isso, né? Muitas das vezes Deus te deu uma escolha. Você não é obrigado a nada. Você tem um livre-arbítrio, né? Mas se você não fizer aquilo que Deus ele ordena, você vai pagar um preço. Deus vai deixar você passar uma tempestade. E quando você não fizer a vontade de Deus, e quando você não voltar para Deus, e quando não você obedecer a Deus, você vai continuar pagando um preço. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Porque Jonas, a vida dele começou a ficar ao contrário. As pessoas começaram a pagar o preço, começaram a dar errado por causa de Jonas. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Vamos lá, versículo 7. Então, versículo 5. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava o seu próprio Deus, e tiravam cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos, né? Então o que Jonas ele fez, né? Jonas estava dando tudo errado na vida de Jonas. Jonas estava passando uma tempestade. E o que Jonas ele fez? Ele desceu para o porão e dormiu, né? Às vezes as pessoas, né? Tem pessoas que estão pagando o preço, né? Tão alto, que estão ali desobedecendo a Deus. Está dando tudo errado porque está desagradando a Deus, né? E o que as pessoas ela faz? Tem pessoas que não estão nem aí. Fala: minha vida está dando tudo errado, eu não quero saber de nada, né? O que Jonas ele fez? Jonas ele dormiu. Glória a Deus. Glória a Deus. E ali as pessoas que estavam ali com ele, o capitão falou: pô, acorda, vai clamar o seu Deus, para que ele tenha piedade de nós, para que nós morramos. O que Deus está falando para nós nessa noite? Ainda que a pessoa que está desagradando a Deus, que está no desfoco daquilo, né? A pessoa está desagradando a Deus, a pessoa não fez aquilo que Deus mandou. Deus vai enviar alguém para falar conosco. Ainda que nós estamos desagradando a Deus no caminho onde que Deus não mandou nós ir, Deus ele vai enviar sempre alguém. Deus ele vai abrir a boca de alguém para nos alertar, né? Nós já temos uma experiência, né? Nós temos experiência própria. Quem não já passou por isso? Nós estamos ali. Quem não já desagradou a Deus? Fizemos aquilo que Deus não mandou nós fazer. Aí Deus vai lá e abre a boca de alguém e falou: é isso que eu mandei você fazer? Você vai continuar nesse caminho? Você vai continuar nisso? Deus vai enviar alguém. Você vai continuar nisso? Você vai aceitar essa situação? Você vai aceitar que tua vida continua ao contrário? Você vai aceitar que a tua vida esteja dando tudo errado? Você vai deixar a sua vida no oba-oba? Você tem certeza disso?
Deus vai abrir a boca de alguém para falar conosco. Amém? Amém. Porque o capitão, Deus abriu a boca do capitão para falar: ô Jonas, vai clamar ao seu Deus para que tenha piedade de nós, né? E Deus, ele faz isso. Pois eu tenho experiência, nós temos experiência própria. Quem já teve experiência própria com Deus? Verdade. Né? Deus já abriu boca de tantas pessoas para falar conosco. Até quando você vai continuar fazendo isso? Até quando você vai continuar me desagradando? Até quando você não vai fazer aquilo que eu ordenei você fazer? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. E Deus sempre envia pessoas para falar conosco, né? Glória a Deus. Olha só, versículo 7. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E lançou sorte, a sorte caiu sobre Jonas, né? Então ali, o povo se reuniu e falou assim: vamos fazer um sorteio, né? E aquele que cair, de quem é o culpado dessa desgraça, de tudo está dando errado, de nós pagamos o preço. E ali foi por causa de Jonas. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Por isso eles perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A qual povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? O que foi que você fez? Porque ele sabia que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha dito, né? Então, ali a culpa caiu sobre Jonas, né? O povo ali descobriu que tudo aquilo que estava dando errado era porque Jonas tinha fugido da presença de Deus. Aí Jonas falou: eu sou servo de Deus, sou adorador do Senhor que fez os céus e a terra, estou fugindo da presença de Deus. E muitas das vezes acontecem situações na nossa vida, né? Que vai falar assim, as pessoas vão nos interrogar, as pessoas vão perguntar de nós, vai perguntar: o que você faz? O que você faz? O que você busca? O que você adora? Aí a pessoa fala: eu sou servo do Deus Altíssimo, eu saí da presença de Deus, eu fiz a minha vontade, né? Aí realmente o povo caiu a ficha por causa de Jonas. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Versículo 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, e eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Então respondeu: pega-me e joga-me ao mar, e se acalmará. Pois eu sei que por minha causa que está violenta a tempestade caiu sobre vós. Ao invés disso, se esforçaram o máximo para remar de volta para a terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado mais violento. E eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos que não nos deixe morrer, por tirarmos a vida. Perdão, vamos ler de novo. E eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer, por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar,
e enfurecido, e o mar se aquietou, né? Tomado de grande temor, o Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e complementaram por meio de votos. O Senhor, com um grande peixe, engoliu Jonas. Ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Né? O que Deus está falando através dessa passagem, né? Jonas, ele foi para Tarsis, certo? Olha só o que Deus vai falar agora. Jonas foi para Tarsis. Deus não mandou ele ir, certo? Certo. Porque Deus mandou Jonas ir para Nínive. Mas ali, Jonas foi para Tarsis. E ali o povo pagou um preço, não pagou? Pagou. Mas através de Jonas estava desagradando a Deus, não estava? Sim. Ainda que estava dando tudo errado na vida de Jonas, Deus ele fez um propósito através da vida de Jonas. Deus ele mudou a situação para fazer um propósito. Deus ele fez um propósito. Ainda que Jonas estava desobediente, ainda que Jonas estava fugindo da presença de Deus, Deus ele faz um propósito. Por quê? O povo que estava ali no barco, eles clamaram ao Deus deles, mas ali ele realmente caiu a ficha que Jonas era o servo do Deus Altíssimo. O que eles fizeram? Eles tiveram pavor, eles tiveram medo. Eles o que? Eles clamaram ao Senhor, eles buscaram ao Senhor. Senhor, nós não queremos morrer, nós não queremos matar o inocente. Sim. Né? O que Deus está falando? Olha só a revelação da palavra de Deus, né? Jonas, ele estava desagradando a Deus, mas aquelas pessoas que estavam no barco, que estavam pagando o preço através de vida de Jonas, elas o que? Elas clamaram a Deus, elas buscaram a Deus, elas o que? Ofereceram holocausto, ofertam a Deus. Verdade. Né? Olha só o propósito de Deus. Deus ele salvou vidas ali. Sim. Né? Deus ele confunde todos. Ainda que para o homem esteja dando tudo errado, Deus ele faz um propósito nisso, para que o povo saiba que Deus ele confunde, que ninguém sabe os planos de Deus. Você acha que Deus ele sabia que Jonas ia fugir? Não. Sabia. Jonas sabia que se Jonas ainda que Jonas fosse para Tarsis, Deus ainda ia salvar vidas, né? Olha só que Deus poderoso. Olha só como Deus ele é fiel. Glória a Deus. Ainda que esteja dando tudo errado, Deus sempre tem um propósito. Pai poderoso. Eu sou prova disso, né? Eu já fiz algo que desagradei a Deus, né? Mas ali, ainda que estava dando tudo errado, mas ali foi um propósito para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Né? Louvado seja Deus. Você já passou por isso. Sim. Quantas vezes nós já passamos por isso? Foi o propósito de Deus para que o nome dele seja glorificado. Né? Aí ali Jonas ele caiu, tá? Jonas caiu a ficha dele, né? Muitas das vezes quando a pessoa fugiu da presença de Deus, que ali fugiu ali dos caminhos do Senhor, ela cai, chega um momento, a pessoa cai na ficha e fala: nossa, isso está acontecendo na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, é por minha causa, porque eu estou desagradando a Deus, porque eu fugi da presença de Deus, isso é minha culpa, né? E ali o povo pagando o preço, né? Sim. Mas o povo ao redor clamaram a Deus e ali conheceram o Deus de Jonas, amém? E ali lançaram Jonas sobre o mar, né? E Jonas, ele foi engolido por uma baleia, por um peixe grande, onde ele ficou 3 dias e 3 noites, né? Glória a Deus. Agora Jonas, ele vai passar pela morte, né? Jonas, ele ficou 3 dias e 3 noites ali engolido pela boca do peixe, ali onde as águas ali
ali sendo encolhido na barriga do estômago do peixe, onde as algas ali sufocavam os seus pescoços, né? O Jonas, ele ficou sem saída. Aleluia. Jonas não tinha mais jeito ali para Jonas. Jonas ali, ele tinha uma escolha, né? Ali era uma escolha. Deus ainda deu uma chance para Jonas. Deus ele deu uma chance para a vida dessa pessoa, né? Deus ele dá oportunidade para a pessoa. Aí que a pessoa está no morte, no leito de dor, aí fica no leito de dor, no de hospital, aí a pessoa é presa, aí que dá tudo errado. Deus dá uma última oportunidade para a pessoa. Aleluia. Né? Deus fala para a pessoa: e aí, vai voltar para mim? Ou você vai aceitar a morte? É agora ou nunca? Deus fala, né? Deus deixou Jonas sem saída. Deus colocou Jonas ali na boca do peixe e falou assim para Jonas: Jonas, agora é com você. Você que faz essa escolha. Deus está falando para nós nessa noite: é você que faz essa escolha. E aí, você vai voltar para mim? Vai voltar para a minha presença? Vai fazer aquilo que me agrada, servir fielmente a mim, me obedecer, né? Ou você vai aceitar a situação, ou você vai aceitar a morte? E o que Jonas ele fez? Jonas, ele viu que não tinha mais saída na vida dele. Ele se arrependeu e clamou ao Senhor. Volta lá para Deuteronômio, capítulo 30. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, louvado seja Deus. Agora você está entendendo o que a palavra diz. Olha o título, ó: misericórdia para quem se arrepende. Você acha que Jonas se arrependeu? Se arrependeu sim ou não? Sim. Ele se arrependeu. Sim. Por quê? Porque ele viu que não tinha mais jeito. Ele clamou ao Senhor. Ele falou: Senhor, me perdoa, eu me arrependo, eu vou fazer aquilo, a tua vontade, eu vou fazer o teu querer, eu volto para a tua presença. E Jonas fez uma oração ali na boca do peixe, no estômago. E o que aconteceu com a vida de Jonas depois da oração? O peixe, ele vomitou o Jonas, né? Ele vomitou o Jonas, e Jonas ali voltou ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É o poder da oração. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós se arrependemos, quando nós, né? Vamos, Deus, eu me arrependo, eu errei, eu falhei, eu vou voltar para a tua presença. Aí o que acontece? Aí aquilo que estava dando tudo errado, aquilo que estava dando tudo ao contrário, começa a dar tudo certo. Aí Deus começa a agir em favor de nós. Aí Deus ele começa a enviar o livramento. Aí Deus ele vai mudando a situação. Aí as coisas começam a voltar a funcionar. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Por quê? Porque Deus teve misericórdia. Deus teve compaixão da vida de Jonas. Por quê? Porque o título diz assim: misericórdia para quem se arrepende. Então, quando nós se arrependemos, quando nós clamamos a Deus, pedimos perdão ao Senhor, o Senhor tem o quê? Nós encontramos a misericórdia de nós clamamos, o amor de Deus, o quê? Nos cobre, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Amém? Amém. E olha só, e no versículo 15, ó: vejam hoje o que ponho diante de vocês, vida e prosperidade, ou morte ou destruição, né? Deus falou para nós nessa noite. Deus falou para nós os dois caminhos. Ó, Deus falou de vida, prosperidade, morte e destruição. Deus falou de quê? De Abraão. Abraão obedeceu a Deus. Abraão fez a vontade de Deus. Abraão serviu a Deus fielmente. Deus abençoou a vida dele.
Deus cumpriu a promessa na vida dele? Cumpriu. E agora Deus não falou de desobediência? Que se nós se desfocarmos do caminho, quando nós saímos do caminho dele, nós vamos pagar o preço, tudo que nós passar vai ser destruído, nós vai passar pela morte. Aí Deus falou. Aí o que Deus falou? O que Deus mais ainda falou no versículo 11? O que estou ordenando a vocês não é difícil, ele é além do seu alcance. Então Deus está falando, ó, eu expliquei para vocês. Deus está falando para você, ó, eu expliquei esses dois caminhos. Aí você, nesta noite, a palavra foi ministrada. Basta você escolher o caminho. Ó, esse caminho vai trazer vida e esse morte. Aí Deus está falando para você, não é difícil. Basta você escolher. Não. Deus deu livre-arbítrio. Glória a Deus. Então que você faça uma reflexão nesta noite. Amém. Que você pensa nos seus caminhos nesta noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 11, versículo 16. Pois hoje eu ordeno a vocês que amem o Senhor, o teu Deus, amem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos. Então vocês terão vida e aumentarão em número. E o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que o Senhor estarão entrando, que vocês estão entrando para a terra tomar posse. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então o que Deus está falando aqui, né? Que nesta noite nós voltamos para o Senhor, buscamos ao Senhor de toda a alma, de todo o coração e de todo o espírito, e que nós obedecemos a palavra de Deus, que nós obedecemos a lei de Deus. Sabe por quê? Para que Ele nos prospere e nós nos tornamos numerosos. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor nos abençoará na terra que nós tomamos posse. Amém? Aleluia. Deixa marcado aí. Hoje nós vamos passear pela Bíblia. Lá em Gênesis, capítulo 20. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deixa marcado aí em Deuteronômio. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 21. Perdão. Amém? Amém. O título diz assim: O nascimento de Isaac. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe disseram. Ele fez porque ela prometeu. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão obedeceu a Deus. Não obedeceu? Sim. Abraão, ele fez aquilo que Deus ordenou, não ordenou? Né? Na caminhada com Abraão, né? Tem uma passagem que Abraão, né? A Sara, ela era estéril, não é? Sim. E ali, Sara chegou a Abraão e falou: ó Abraão, eu não consigo ter filho, se deita com a minha serva Agar para que eu tenha um filho, né? Só que ali Abraão se deitou com Agar, né? Só que ali não estava no propósito de Deus, não era a vontade de Deus, mas ali Abraão se deitou com Agar. Mas Deus, ele fez um propósito, não fez? Sim. Deus abençoou a vida de Abraão, que nasceu em Ismael, não nasceu? Sim. Né? E que Deus está falando de todas essas passagens? De Jonas, está falando de Abraão. Por que Deus está falando? Né? Que Deus, por mais que às vezes, vou ser bem sincero para você, né? Vou falar a verdade. Tem um momento que a gente é rebelde, que nós desagrada, a gente desagrada a Deus, né? Mas Deus é tão bom conosco, Deus ele tem um amor tão bom conosco, que ainda que na nossa desobediência, ainda Deus ele faz um propósito. Que Deus é esse? Maravilhoso. Né? Que Deus é esse? Alguém sabe explicar o Deus desse? Deus maravilhoso. Sabe por quê? Porque ele é Deus de propósito, e os pensamentos de nós, de Deus para nós, é pensamento de paz. Glória a Né? Deus. Glória a Deus.
E Deus colocou a promessa a Abraão, que era o quê? Abraão, eu vou te dar um filho, né? Sara era estéril. Abraão, ele serviu a Deus. Abraão, ele confiou em Deus, né? No tempo certo, olha o que o Senhor falou. Olha só no versículo 20, no versículo 11. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe disseram, e fez porque ela prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa, né? Então Abraão serviu a caminho do Senhor. Não serviu? Que Deus falou para Abraão não se cumpriu? Sim. Se cumpriu. O que Deus falou em Deuteronômio? Que quando nós guardássemos as palavras, mandamentos, a lei, que quando nós servimos fielmente o Senhor não ia fazer nós prósperos, numerosos. Sim. E Deus não fez da vida de Abraão? Sim. Deus não fez da vida de Abraão de numerosos, não multiplicou, não prosperou a vida dele? Sim. Então é assim que Deus faz na nossa vida. Glória a Deus. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz sobre nós. Aleluia. Deus é Deus de multiplicação. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E Deus fez essa promessa para Abraão. Abraão, conta as estrelas se você consegue. Conta as areias do mar se você consegue. Assim será a sua descendência. Serão numerosos. E nós somos a descendência de Abraão, né? E o Senhor foi bondoso por Sara, né? O Senhor cumpriu. E Deus, Ele falou algo para você. Eu não sei que Deus prometeu algo para você, mas Deus, nesta noite, Ele vai cumprir na tua vida, né? Sara era estéril. Sara, ela buscava a Deus, né? Sara, ela entregou na mão de Abraão. Ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus ia cumprir o propósito, né? Por mais que ele passou dificuldade, luta, mas ele estava no caminho, né? Louvado seja Deus. Por quê? Porque Deus não é um homem para que imita, nem filho do homem para que se arrepende, né? O homem fala, eu vou fazer isso por você, mas é mentira. Porque o homem fala que faz, mas não faz nada, né? O homem fala, eu vou fazer para você, mas é mentira, né? Deus, ele faz, Deus, ele cumpre. Então, se Deus colocou a promessa no teu coração, se Deus falou para você, eu vou fazer isso por você, é porque Deus vai fazer, mas no tempo certo, né? Louvado seja Deus. Você às vezes se pergunta, Deus, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução, Deus, como que vai acontecer? É? Como que vai acontecer, Deus? Às vezes você até duvidou, às vezes você até falou, você até pensou em parar, às vezes você até falou, eu vou desistir desse sonho, né? Eu falar, eu vou desistir, Deus, não tem mais jeito, eu vou aceitar mesmo, eu não quero mais não. Quantas vezes nós pensamos em parar de um sonho? Quantas vezes você já pensou em parar de um sonho e Deus foi lá e se apareceu para nós e entregou a palavra de Deus, uma palavra de vitória? Quantas vezes Deus já falou para nós? Quantas vezes? Eu tenho uma experiência própria disso. Várias vezes eu já pensei em desistir de um sonho, de uma promessa que Deus falou para mim. Eu já fiquei desanimado, já fiquei triste, já pensei em falar, não tem mais jeito. E Deus sempre ali, todas as vezes que eu pensava em parar, desistir de um sonho, da promessa que Deus falou para mim, Deus, ele sempre se aparecia para mim e falava através da palavra dele. E sabe qual era a palavra que Deus falava? Era a palavra de quê? Seja forte, corajoso, se esforce. Não temas, que aquilo que Deus falou eu vou cumprir. Quantas vezes Deus já falou para você? Quantas vezes você já ficou triste? Você já largou esse sonho? Mas Deus abriu a boca de alguém, abriu a boca do profeta e falou assim: não desista desse sonho, porque antes do teu ventre eu coloquei esse sonho no teu coração, essa promessa no teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Porque esse sonho que Deus colocou no teu coração não foi de você, não foi por acaso, não foi desejo do coração, do teu coração, mas foi o próprio Deus que gravou no teu coração essa promessa, né?
Pode demorar o tempo que for, mas Deus, Ele vai cumprir a promessa no teu coração. Você sabe por quê? Porque quando Deus chamou Abraão, ele tinha 70 anos de idade, e a promessa que Deus cumpriu na vida de Abraão foi com 100 anos. Demorou 30 anos para a promessa se cumprir, mas não se cumpriu? Se cumpriu, né? Pode demorar o tempo que for, mas Deus vai cumprir, porque Deus não falha. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é poderoso. Então que você volte a sonhar, que você nesta noite volte a acreditar, que você nesta noite comece a buscar a Deus de todo o coração, comece a clamar a Deus daquele sonho que você desistiu, que você parou. Volte a orar, volte a buscar, volte a clamar, assim como Abraão, ele perseverou. Quando nós perseveramos, nós temos a vitória, né? Porque para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aquele que persevera tem a vitória. Aqui, ó, se nós temos a palavra de Deus, várias passagens explicam. Jó, ele não perdeu tudo? Perdeu. Mas ele tinha confiança em Deus, ele continuou no caminho do Senhor, continuou. Deus abençoou a vida dele? Sim. Abençoou, deu o dobro e deu ali os filhos para ele. Vou dar outra passagem para você. José, ele foi vendido como escravo, foi maltratado, foi preso, foi tratado como estuprador. Deus estava com ele, ele continuou na caminhada com o Senhor, ele continuava orando, buscando ao Senhor, continuou. Sim. E o que aconteceu no final da vida dele? O que aconteceu? Se tornou governador. Eu vou te dar mais uma passagem ainda. Uma mulher que se chamava Ana, ela era estéril. Ela queria ter um filho, mas ali ela tinha uma mulher que ali se chamava Penina, e ali ela humilhava, desprezava ali a Ana, porque ela não tinha filha. Ele falava assim, Penina falava assim para Ana: ó Ana, eu tenho isso, você não tem, eu tenho filhos, você não tem. Verdade. Sempre, né? Louvado seja Deus, né? Muitas das vezes, por causa da promessa, o diabo vai se aparecer para nós também. Sim. Né? O diabo, ele vai enviar secretários também. Verdade, Pai. Né? O diabo sabe da promessa que Deus tem uma coisa grande para nós. Né? Mas o diabo vai se levantar no meio do caminho para nós desfocarmos do caminho. Né? O diabo vai se aparecer e falar assim para você: há quanto tempo você está esperando por essa bênção? Há quanto tempo? Cadê o teu Deus que falou que ia te dar isso, que ia abrir a porta de emprego, que você ia ser curado, que o seu marido, que o seu casamento ia ser abençoado, que o seu marido, sua esposa ia sair das drogas, das bebidas, da prostituição? Cadê o teu Deus? O diabo vai se aparecer. Verdade, Pai. Né? Ele vai se aparecer. Mas Deus, mas aquele que tem a promessa de Deus, aquele que tem a confiança em Deus, que ouve a voz de Deus, né? Ele não ouve aquilo que o diabo diz, né? Nós não ouvimos aquilo que o diabo diz, né? O que nós fazemos quando Satanás se aparece para nós? Ó, Satanás, na minha vida você não vai tocar, porque quem me prometeu não falha, quem me prometeu vai se cumprir. Glória a Né? Deus. O que aconteceu? Glória a Deus. É a mesma coisa que aconteceu com Ana. Penina humilhava Ana todos os dias. Verdade. Ela chorava, né? Mas Ana, ela não abandonava a Deus. Ela estava ali no caminho do Senhor. Aí o que ela fez? Ela foi para a casa de Deus e fez um voto a Deus. Falou: Senhor, se o Senhor fizer isso por mim, se o Senhor me abençoar com um filho, me deste um filho, esse filho que nascer de mim, ele será seu. Glória a Deus. Ela orou aos pés de Jesus, né? E o que você deve fazer, né? O que Deus falou através da Deuteronômio? Se nós voltarmos para Ele, né, de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito, Ele vai nos abençoar, vai se tornar tão numerosos. E ali Ana foi para a casa de Deus e buscou a Deus. Aleluia. Ela pensou que ali ela foi ali, falou: não, eu vou se entregar a Deus, eu vou buscar a Deus de todo o coração. E ela teve a vitória. Ela parou, ela abandonou a Deus? Não.
E o que Deus está falando para nós? Para nós não voltar para trás, para nós não voltarmos, não desistirmos daquilo que Deus prometeu para nós, não largar a Deus, não virar as costas para Deus. Deus está falando para nós nessa noite. Deus está falando assim para nós: ei, não volta para trás, siga em frente, que eu vou cumprir a promessa. Glória a Deus. Vamos continuar aqui na palavra, lá em Deuteronômio, para nós encerrar a palavra no nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 17. Se você, todavia, o seu coração se desviar-se e vocês não forem obedientes e deixarem de se levar, prostrando-se diante de outro Deus para adorá-los, glória a Deus, eu hoje declaro a vocês que sem dúvidas, amém, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo nesta terra, em que entrarão de qual vão tornar posse, depois de atravessarem o Jordão. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus já falou aqui, que Deus já explicou já esse versículo para nós. Deus sabe que Deus está falando esse versículo. Foi o que aconteceu na vida de Jonas. Quando Jonas, o que Jonas ele fez? Ele foi na situação da passagem de Jonas, né? Quando ele foi fazer a vontade dele, quando ele foi fazer o querer dele, quando alguém coloca, muitas das vezes, alguém coloca, por exemplo, tem gente que coloca, adora o cantor, adora a Deus, madeira, barro, ali, né? Se desvia do caminho do Senhor, né? Não faz aquilo que Deus manda, se desagrada a Deus, né? O que acontece com a vida da pessoa? A pessoa não vive muito tempo, né? A vida da pessoa fica destruída. A pessoa, né? O que acontece? Ela morre espiritualmente primeiro. E se a pessoa não se arrepender, não voltar logo para Deus, depois a pessoa morre fisicamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus aqui falando: ó, se você não se arrepender, se você adorar outros deuses, se prostrar, se você não se desviar do seu mau caminho, você não vai viver muito tempo nessa terra. E é assim que Deus ele faz, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Versículo 19. Hoje eu invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhem a vida para que vocês e seus filhos vivam. Olha só o que Deus falou. Olha o que Deus fala: ele invoca os céus e a terra como testemunha, né? Contra vocês, né? Coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida para que vocês e seus filhos vivam, né? Aí Deus já falou já, né? Como Deus já falou, como Deus falou no começo da passagem, né? A vida e a morte. E como Deus falou, não é difícil, é você que decide, é você que escolhe, é você que decide o que você quer para a tua vida. Deus te deu livre-arbítrio. Agora Deus ele te deu livre-arbítrio. Agora você que escolhe. Agora você escolhe o que você quer para a tua vida. Ou você quer vencer, quer ter vida, ou você quer ter uma vida desagrada, quer desagradar a Deus, quer destruição, quer morte. Deus te deu livre-arbítrio. Agora é por você. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Porque Deus, ele faz a parte dele, mas ele quer que nós façamos a nossa parte também. Sim. Né? Por que Deus está falando? Você que escolhe. Você que escolhe se quer para a tua vida. Porque tem pessoas, né? Tem pessoas. Deus ele fala assim: você que escolhe o que você quer para a tua vida. Você quer o bem ou o mal? Aí a pessoa vai lá e desagrada a Deus. A pessoa vai lá e faz o teu vontade, só querer, aí começa a dar tudo errado. Aí a pessoa vai lá e dá tudo errado, nada dá certo. Aí o que a pessoa muitas das vezes ela faz? Aí o diabo vai lá na mente da pessoa e fala: a tua vida não está dando certo por causa, que Deus é esse que, olha você que está passando, culpa a Deus, reclama com Deus, xinga a Deus. Mas Deus não tem nada a ver com isso, porque você que escolheu essa escolha, né? Deus ele não é culpado de nada.
né? Deus ele usa o profeta dele para falar com você. Deus ele vai usar o profeta para falar com você, para te repreender, para falar o que é o certo, o que é errado. O profeta não tem nada a ver com isso. O profeta, o homem de Deus, não é culpado disso. Por quê? Porque ele está fazendo o que Deus ele mandou, o que Deus ele ordenou. O profeta está fazendo aquilo que o Senhor ordenou, ou que, glória a Deus, louvado seja Deus. O profeta está fazendo aquilo que Deus ordenou ele falar. Então, se tua vida está dando tudo errado, está desagrado, não queira culpar a Deus, não queira reclamar com Deus, não queira culpar a igreja, pastor, porque foi você que teve essa escolha, você que tomou essa situação. Então, se está dando tudo errado, se converta nesta noite e volta para o Senhor e reconheça que você mesmo escolheu esse caminho. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Amém? Os céus e a terra é testemunha, o Senhor falou, né? Então, assim como Paulo disse, né? Eu estou livre do sangue de todos, porque nunca deixei de anunciar o Evangelho. Glória a né? Deus. Louvado seja Deus. Amém. Versículo 20. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam sua voz e se apegam firmemente a Ele. Pois o Senhor é sua vida. Ele dará muitos anos na terra que Ele jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Glória a Deus. Glória a Deus. E é assim que Deus vai fazer. Quando nós fizemos a vontade de Deus, quando nós agradamos a Deus, buscamos a Deus, assim Deus vai dar muitos anos de vida, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. E você que está ao vivo conosco, guarde essa palavra no teu coração, que você faça uma reflexão na tua vida e que você faça uma escolha nesta noite. Amém? Que você volta para os caminhos do Senhor, porque Deus, Ele vai te receber de braços abertos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele te ama e Deus, Ele é contigo. E volte a sonhar, volte a acreditar, porque aquilo que Deus falou para você, Ele vai se cumprir. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma noite abençoada, uma semana abençoada. Fica na paz do Senhor Jesus e tchau. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus.